Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty, voltei com mais um vídeo de unboxing, dessa vez para abrir a última caixa, sabe gente? Que essa caixa era para ter chegado junto com os mangás da Feira do Livro, que nós fizemos uma compra nessa mesma época lá na editora MPEG. Mas em vez de a gente fazer lá na Feira do Livro, porque lá a gente só pode parcelar em 3 vezes sem juros, a gente fez pelo site porque a gente tinha um parcelamento maior. E aí eles entregavam em casa, tudo mais, então a gente optou por fazer pelo site. Só que a Feira do Livro foi no dia 13 de maio, começou, né, no caso, e terminou no dia 17, então a gente imaginou assim, depois que terminar a Feira do Livro, eles vão enviar pra gente, né? Só que não aconteceu isso, eles demoraram muito, eu fiquei muito brava, sabe? Fiquei muito brava, mandei um monte de mensagem, sabe? Então aí eles, enfim, enviaram e como pedido de desculpas por ter demorado tanto, eles enviaram até um brindezinho aqui pra nós. Mas antes de eu mostrar o que tem dentro dessa caixa aqui, eu vou pedir pra vocês se inscreverem, ativarem o sininho de notificações, deixarem o seu like e depois que o vídeo acabar, dê uma olhadinha lá no sábado, seja membro, se torne membro se você puder. E também, se for comprar qualquer coisa na Amazon, use o nosso link de afiliado da Amazon que tá aí na descrição e nos banners do canal, que você comprando através do nosso link, você ajuda o canal. Então, agora vamos começar a mostrar o que tem aqui dentro. A caixa tá bem pesada, então eu vou colocar ela no chão e vou tirando aos poucos. Nesse primeiro bolinho que eu tenho aqui na minha mão, a gente tem alguns mangás novos e alguns mangás que nós já estamos colecionando, né? Que a maioria assim, tipo, a MPEG tá com muito mangá que a gente quer. E aí a gente antigamente não tinha quase nenhum, mas agora a gente tem um monte de mangá da MPEG. Então a gente pegou aqui o Santuário dos Dinossauros, volume 4. Que ainda me falta o volume 3, eu já comprei ele, só que ele tá em uma outra compra que eu vou fazer um vídeo separado pra vocês. Então a gente tá em dia com o Santuário dos Dinossauros. Então a gente tem aqui o volume 4 e o volume 5, que é esse aqui. Esse cara aqui é o Veterinário dos Dinossauros. Então, assim, ele é um mangá de dinossauros, então eu gosto muito, né, assim, tipo, eu tava revendo no Parque dos Dinossauros e eu falo, gente, ai, eu fico assim, ai, como eu queria que os dinossauros voltassem, mas ao mesmo tempo eu não queria, né, porque a gente sabe que seria muito perigoso. Pegamos também Hajime no Ippo, já vou tirar ele daqui da minha mão, né, porque ele é pesado, né, que o Jean, ele gosta muito dessa história, dessa obra, então a gente pegou o Ippo também, é um mangá bem famoso, conta a história deste rapaz, que ele é um pugilista, né, um estudante, né, que quer ser atleta do boxe. E a sinopse oficial diz o seguinte: a luta de Ippo está prestes a começar. Ippo Makunoichi é um jovem tímido e desajeitado que vive sendo intimidado pelos valentões, mas sem reagir. Porém, tudo muda quando ele cruza o caminho do boxeador Takamura. Um encontro que desperta a força adormecida em seus punhos. Decidido a mudar, Ippo resolve encarar o desafio de entrar no ginásio Kamogawa. Mas que destino o aguarda nessa nova jornada? Aí ele fala que tem mais de 100 milhões de cópias vendidas em todo mundo, agora no Brasil. Todo mundo vivia pedindo Hajime no Ippo e finalmente ele chegou aqui pela editora MPEG. Pegamos o volume 1. Pegamos também Omori, que é baseado num jogo, né, que tem pra PC, acho que tem pra console também. Eu não conheço o jogo, assim, eu conheço só o nome do jogo, eu vi algumas imagens, mas assim, agora eu peguei o mangá pra poder conhecer um pouco melhor. Dizem que o mangá é baseado no jogo, então vamos esperar que ele seja finito. Mas aqui está, volume 1 de Omori, lançado lá na Kodansha, tá? A história de Omoket e a arte de Nuikonoito. E a sinopse oficial diz o seguinte: um certo incidente leva Sunny a ficar trancada em casa durante 4 anos. Buscando por um recomeço, ele decide se mudar da cidade do Além, sua cidade natal. Porém, 3 dias antes da mudança, um amigo de infância chamado Kel o chama para brincar uma última vez. Mas ao se deparar com o mundo exterior, Sunny descobre que tudo mudou completamente. Agora, o reencontro com os amigos de infância se torna um grande desastre. Aos poucos, coincidentemente ou não, gatilhos despertam o trauma adormecido em Sunny. Então eu vi que esse jogo ele é uma mistura de visual novel com, eu não sei bem explicar, mas parece interessante. Todo mundo falava muito bem, quando foi anunciado todo mundo ficou, oh meu Deus, Omori, Omori, Omori. Aí eu fiquei muito curiosa e resolvi pegar. Pegamos o volume 1 e também o volume 2. Peguei mais um bolinho aqui, que é o de Flagrant Flower Blooms with Dignity, ou Kaoru Hana wa Hinto Saku.
Ele também tem anime, né? A gente comprou justamente porque a gente assistiu o anime. Ele é um anime shoujo muito fofo, muito lindo, maravilhoso, que conta a história desses dois, assim. Um estuda numa escola só de meninos, a menina estuda só numa escola de meninas. E assim, essas duas escolas ficam uma do lado da outra e elas possuem uma rivalidade imensa. E eles acabam se apaixonando. É muito fofo, muito fofíssimo mesmo. E aí eu vou ler a sinopse oficial. Rintaro Tsumugi, aluno da Chidori, uma escola de baixo nível exclusiva para meninos, conhece Kaoru Waguri, aluna da Kikyo, uma escola altamente prestigiada para meninas. Devido ao seu comportamento calado e rosto assustador, Rintaro é temido por todos ao seu redor. No começo, ele fica perplexo com o jeito direto com que Kaoru o trata, mas com o tempo ele começa a se abrir com a garota. Os dois se aproximam cada vez mais, mas o abismo entre suas escolas continua igual. Em certo dia, Subaru Hoshina, a melhor amiga de Kaoru, e uma garota que guarda um ódio profundo da Chidori, aborda Rintaro e o chama para conversar. Então isso aqui é mais ou menos o que acontece provavelmente no primeiro volume, tá? Vai até essa parte onde a amiga dela chama ele pra conversar. Então ele, assim, esse menino aqui com cabelo pintado de loiro, que todo mundo tem medo porque ele é enorme, usa piercing na orelha, cabelo loiro, mas depois ele explica por que ele fez isso, né? Por que ele pintou o cabelo, por que ele colocou piercing e tal. E, assim, todo mundo tem medo dele, da cara dele, porque acha que ele é um delinquente. E ela não, simplesmente ela, tipo, fica completamente apaixonada por ele à primeira vista, porque ela fica muito, assim, deslumbrada e ela quer saber mais sobre ele, ela quer descobrir, assim, sabe? Ela quer conhecer ele melhor, porque ele é muito diferente de tudo que ela já viu. Então a gente tem aqui o volume 1, tá? Volume 2, que foi um acidente. O que aconteceu, gente? Quando a gente comprou só o volume 1, 3 e 4, por causa que o 2 ele estava com um valor de capa. Aí a gente falou, vamos esperar pra gente comprar ele com desconto. Não sei se eles fizeram um relançamento, alguma coisa, mas ele estava com valor de capa. E aí, eles me mandaram, na minha caixa, 2 volumes 3. Por quê? Não sei. Talvez tenha sido um brinde, não sei. Mas eu falei, moço, olha, você mandou 2 volume 3. Tem a possibilidade de eu trocar este volume 3 pelo volume 2? E aí ele aceitou. E aí eu troquei pelo volume 2. Então nós ficamos com o volume 1, 2, 3 e 4 de Kaoru Hana, ainda em lançamento. Esse mesmo incidente aconteceu com o Nodame Cantabile, que nós também pegamos alguns volumes. Eles me mandaram um volume que eu já tinha, porque eu comprei o volume 2 e o volume 3. E aí eles me mandaram o volume 1 e o volume 3. Aí no mesmo dia eu já falei, olha, vocês me mandaram o volume 1 e eu já tenho. Eu posso trocar esse volume repetido pelo volume 2, que foi o que eu solicitei na compra? Esse daqui ele teria que trocar de qualquer forma, porque não foi o que eu comprei, né? E aí eles aceitaram, né? Porque assim, eles têm um posto de venda, né? Eles vendem pra você retirar pessoalmente lá via Anime Hunter, né? Eles já entrou em contato com a loja, avisou que a gente tava indo buscar. E a gente chegou lá, só fez a troca e ocorreu tudo certíssimo. Apesar de eu ter ficado muito puta com eles no começo, mas aí a gente entendeu, né? Que erros podem acontecer, atrasos podem acontecer. A gente sabe, né? A Panini faz isso direto, então por que eles não poderiam fazer? Então a gente perdoou esse pequeno erro, esse pequeno atraso. E aqui a gente tem agora o volume 2 de Nodame Cantabile e o volume 3 de Nodame Cantabile. Pra quem não conhece, ele também tem um anime, o anime é bem antigo, ele também tem uma novela também, tá, gente? Ele tem um dorama japonês bem antigo, a gente assistiu o dorama, se eu não me engano. O anime eu não tenho certeza se eu vi, não lembro, mas o dorama eu assisti. E aí a gente está pegando agora o mangá. Pegamos também outro que é extremamente bom, que eu recomendo bastante o anime pra vocês, que é o anime de Yano-kun, tá? Esse aqui a gente pegou o mangá que veio pra cá pela editora MPEG, o volume 1 e o volume 2, tá, gente? Ele é um anime, assim, muito peculiar, desse rapaz que vive se machucando, sabe-se lá Deus por quê, que raio de maldição que jogaram nele, que o menino vive se machucando, se quebrando, não sei se ele precisa usar óculos e não usa, eu não sei o que acontece. Assim, é cômico de tão trágico que é o negócio. Você tem horas que você fica falando, meu Deus, ele quase morreu, minha Nossa Senhora, como isso tá acontecendo? E aí eu sei que ele acaba conhecendo uma menina
que assim, a menina já era apaixonada por ele e ele acaba retribuindo, né, esse sentimento e ela fica cuidando dele, é tão bonitinho assim, e não tem essas meia volta assim, sabe, de ficar enrolando, porque não sei o que, não, ela fala, eu gosto de você, ele fala, beleza, eu gosto de você também, e aí os dois começam a namorar, e sabe, não tem essas frescuras, igual é também com o anime lá da menina do cabelo cor-de-rosa, velho, que eu esqueci o nome do anime lá, mas também é outro anime, Kaoru também, já chegando assim, sabe, tudo, meu Deus, e foi, e aí é, tipo, muito fofo. E a sinopse oficial do Yano diz o seguinte, né, a vida desse garoto é um verdadeiro desastre. Chega a primavera do segundo ano do ensino médio e que Yoko Yoshida já tem um bom motivo para se preocupar. Yano, com seu vizinho de carteira, aparece todo dia com um novo machucado. O garoto se acidenta tanto que Yoshida não consegue tirar os olhos dele, sentindo muita vontade de cuidar dos seus ferimentos. Essa é uma comédia romântica vagarosa envolvendo uma menina preocupada e um menino que parece só atrair acidentes. O que aconteceu? Ninguém sabe. O que essa autora tem na cabeça? Ninguém sabe. O que ela vai fazer para justificar essa falta de atenção, esse negócio dele ficar se machucando todo tempo, ninguém sabe. Só lendo pra saber, um dia que ela tiver finalizado esse trem, a gente vai saber o que ela tinha na cabeça. E o último bolinho da caixa, tá, gente? É esse daqui. Vou mostrar pra vocês o que a gente pegou de novo, que foi Dias de Férias de um Nobre Gentil, que também tem anime, tá, pra vocês. Um anime bem subestimado, tá? A gente viu um ou dois episódios, eu não lembro mais, mas ele parece ser muito legal, tá? E ele tem uma quedinha assim, tipo um pezinho lá no Boys Love, sabe? Porque aparentemente nesse mangá, né, nessa história, só aparece homem. Então, não sei. A sinopse oficial diz o seguinte: Lisel, um jovem que trabalha como primeiro-ministro em um mundo de fantasia, é repentinamente transportado para outro mundo. Então ele já vivia num Isekai e foi para outro Isekai no mesmo, transportado. Ao chegar lá, utilizando seu intelecto e eloquência natural, ele faz de Gil, um aventureiro de alto escalão, seu parceiro e guia. Assim, eles partem em uma jornada como exploradores. Mesmo sem saber se poderá retornar à sua terra natal, Lisel tem uma coisa em mente: vou aproveitar esse lugar como se fossem férias. Uma aventura descontraída e fantástica de um nobre em outro mundo. Esse volume inclui um novo conto original da obra. Aí tem isso daí já deu um spoiler, já tem um conto original da mesma obra. E seguindo a mesma linha, a gente pegou esse Heroine Survivor, que eu acho que também vai ter anime muito em breve, se não já tem. A gente tem uma arte, a gente tem a história original e design de personagem. 3 pessoas diferentes trabalhando nesse mangá, tá? E ele diz o seguinte: Alice é uma órfã que vive em um mundo de espadas e magia. Um certo dia ela soube que era uma heroína de um otome game. Então é um isekai dentro de um jogo a lá estilo o otome game mesmo, né? Tipo lá o da Catarina, só que num estilo diferente, né, no caso. A morte de seus pais foi apenas uma parte da história do jogo. Considerando o papel da heroína como algo inútil e tomando atitudes drásticas, ela adota como nome Alia, a aventureira, e vai se tornando uma poderosa guerreira capaz de usar várias armas e magias. Eu sou eu mesma, não sou uma personagem de um jogo. Forge armas, treine técnicas, sobreviva a batalhas contra inimigos poderosos e destrua o otome game em pedaços. Uma história épica e eletrizante de fantasia com batalhas num outro mundo, com uma heroína que não foge à luta como protagonista. Então essa é a sinopse oficial de Heroine Survivor. E por último, mais ou menos importante, nós pegamos 2 volumes de Gash Bell, que está quase terminando. Nós pegamos o volume 7. Eu já olhei tanto para essa capa que eu acho que esse mangá... eu já tenho esse mangá, mas eu não tenho. Volume 7 e o volume 8. Então a gente tá quase junto com todos os mangás da MPEG. Eu acho que o único que a gente não tá e que a gente não pegou foi Gannibal, a Vila dos Canibais, porque não existe mais, né? A gente tentou pegar lá, só que os volumes que não tem lá é o que a gente precisa, então a gente não pegou. Eu acho que só Gannibal, acho que é isso. E Gannibal também já tá completo. Mas é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um comentário. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, ativar o sininho de notificações e seguir a gente na aba de comunidade nas redes sociais em todos os lugares, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!